coisa dessa? Não! Mas deixa eu tentar pelo menos falar com você. Você deixa eu fazer isso? Neiva, não me toque, não me toque, Saldanha! Não me toque! Você acabou com a minha vida, Saldanha! Você acabou comigo! O que você fez pra minha mãe, Saldanha? Novela Rainha da Sucata, capítulo 74, quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Antes de começarmos, quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. Curtam este vídeo para eu saber que estão gostando da novela e deixem o seu comentário. Comentem aqui de que cidade vocês assistem a novela. Vamos lá? Na casa de Neiva, ela, em um estado de profunda angústia, grita que Saldanha acabou e a está matando. Ela, com a voz embargada, implora para que ele a explique, mas ele, visivelmente perturbado, tenta se justificar. Neiva, em desespero, questiona-se a explicação para aquilo, afirmando que não há para ninguém. Ela clama a Deus, incrédula, sobre um homem casado. Neiva, com raiva, exige que Saldanha não a toque, repetindo a frase várias vezes, enquanto o acusa de ter acabado com sua vida e com ela. Maria do Carmo chega perguntando o que ele fez para sua mãe, repetindo a pergunta com indignação. Maria do Carmo, confusa e aflita, exige que Saldanha fale, que explique o que está acontecendo e por que sua mãe está daquele jeito. Saldanha, com a voz baixa e carregada de culpa, explica que se abriu com Neiva, confessando que fez algo que já deveria ter feito há muito tempo. Ele revela que demorou muito para ter a coragem de dizer a ela que é casado. Neiva, em meio às lágrimas, completa a frase, dizendo que ele tem filhos, é um bandido e até netos. Ela, sentindo-se enganada, desabafa que mais uma vez bancou a tonta, a idiota. Maria do Carmo, chocada, questiona Saldanha sobre a situação. Ele, com um olhar de arrependimento, concorda que Neiva tem toda a razão de estar furiosa com ele, admitindo que deveria ter contado a verdade há muito tempo, mas lhe faltou coragem. No entanto, ele jura a Maria do Carmo que ama Neiva, que a ama mais que tudo neste mundo. Maria do Carmo, então, exige que Saldanha se explique. Ele, com a voz embargada, revela que é casado, que o nome de sua mulher é Lourdes, e que tem 3 filhos, 2 filhas e um filho, Sérgio. Ele acrescenta que é avô de 4 netos. Saldanha, com a voz carregada de tristeza, explica que sua mulher, Lourdes, é muito doente, vive em uma cadeira de rodas há mais de 10 anos, após um acidente. Ele descreve o acidente, um piquenique no Morro do Jaraguá, onde ela tropeçou e rolou, quebrando a 4ª cervical, tornando-se tetraplégica. Ele enfatiza que a condição é irreversível. Saldanha afirma que, apesar de tudo, nunca abandonou sua mulher e nunca deixou faltar nada para ela ou para sua família. Ele descreve como os filhos cresceram, casaram, e ele permaneceu ao lado de Lourdes, vendo-a na cadeira de rodas e sentindo-se morrer um pouco a cada dia. Maria do Carmo, então, questiona se ele resolveu sair para a farra como todos os homens. Saldanha nega veementemente, afirmando que seu único divertimento era ir ao baile da saudade. Ele revela que foi lá que conheceu Neiva. Neiva, com a voz embargada, pede para que ele não repita aquilo, que não quer nem lembrar daquela noite. Saldanha, porém, insiste que nunca esquecerá, pois foi ali que tudo mudou. Ele explica que viu em Neiva a mulher que sonhava, a companheira que lhe daria alegria, uma mulher de carne e osso que não precisava mais procurar. Ele declara que se apaixonou por ela de verdade. Neiva, com um tom de súplica, pede para que ele nunca mais repita isso. Ela, então, reflete sobre a história que ele contou, questionando se é verdade. Saldanha afirma que sim, que gostaria que fosse mentira, mas não tem mais por que mentir. Neiva, com um tom de desconfiança, diz que a história é tão, que dá até para desconfiar. Ela conclui que ele agiu mal, muito mal. No escritório da presidência da do Carmo, Guida, com um sorriso largo, convida Dona Armênia a entrar, apresentando o local como a sala da presidência da do Carmo. Dona Armênia, com os olhos arregalados e um misto de incredulidade e euforia, pergunta se agora ela é a presidente, repetindo a pergunta. Ela questiona se é a dona daquele domínio, questionando se de verdade ela é a rainha da sucata. Gerson, com orgulho, afirma que ela chegou lá. Dona Armênia dá graças às chagas de Cristo e a Jesus que nasceu estrelada, e diz que a mamãe tem agora em suas mãos de volta tudo o que tiraram dela. Dona Armênia, emocionada, agradece a Deus, repetindo a gratidão. Ela agradece por ter dado forças a seu servo para aguentar tantos anos de sofrimento nas ruas de amargura. Ela novamente agradece a Deus. Gerson, percebendo a emoção da mãe, sugere que Guida dê um tempo, explicando que a mamãe está muito nervosa, com muita emoção, e fica assim meio desbaratinada.
Guida avisa que se precisarem de algo, ela estará na sala, do lado de fora, e que é só chamá-la pelo interfone. Dona Armênia, com a voz embargada, reflete sobre tantos anos de sofrimento, mas declara que agora Armênia Giovanni venceu. Ela então, em um acesso de raiva e triunfo, questiona Giacomo, que agora está no inferno, se não adiantou ele atrair com o turco sem vergonha e sujo, não adiantou roubar sua peruca e levar o turco sujo no cartório para falsificar sua assinatura. Ela repete que não adiantou, Giacomo, porque Deus estava olhando para ela, protegendo esse pobre viúvo sozinho, que criou suas filhinhas. Ela, com a voz embargada, afirma que Deus ajudou esse pobre viúvo a trazer suas filhinhas ali em cima, para o prédio alto, em cima de todo mundo. Gerson, tentando acalmar a mãe, diz que ela está certa, que não se enganou e a abraça pedindo calma. Ele, preocupado, alerta que se alguém entrar e a vir assim, será um vexame. Ele tenta fazê-la entender que agora ela já é presidente e não precisa mais ficar assim. Gerson, então, sugere a Gerson que vá para a porta e não deixe ninguém entrar, pois a situação está um vexame. Gerson tenta acalmar a mãe novamente, dizendo que já passou. Na casa de Lena, Alaide, com um tom de impaciência, diz a Paula que não está entendendo o que ela veio fazer ali, que não tem nada para falar sobre Rafael. Paula, com um sorriso enigmático, responde que Alaide está enganada, que tem muito o que conversar. Ela então começa a elogiar Rafael, dizendo que gosta muito dele e que nunca pensou que ele fosse uma pessoa tão maravilhosa. Ela explica que por ele ser um Figueiroa, a gente sempre fica com o pé atrás e que ela também ficou. Mas que ele, aos poucos, foi mostrando a pessoa maravilhosa que era, uma pessoa sensível, de bom caráter. Ela afirma que ele conseguiu dobrar sua desconfiança com seu bom caráter e sensibilidade. Alaide, visivelmente irritada, a interrompe, dizendo para parar com aquele discurso. Ela pergunta se Paula veio pisar nela, se é isso e o que ela lhe fez. Paula calmamente responde que nada. Alaide, então, questiona se alguma vez ela se meteu no romance de Paula com aquele sem vergonha. Paula imediatamente defende Rafael, dizendo que ele não é um sem-vergonha. Alaide, com um tom de ironia, pergunta se Paula está falando isso para se defender. Ela então diz que não gosta nem de ouvir falar no nome dele, ainda mais aquela ladainha de que ele é isso, é aquilo, é um anjo que caiu da terra. Ela pergunta qual é a de Paula, que pensou que ela tivesse mais respeito. Paula, com firmeza, responde que tem, claro que tem, tanto é que está ali. Ela afirma que tudo que falou de Rafael é verdade, que acredita nas qualidades dele. Mas com um tom de tristeza, ela explica que por mais que ela se esforce, por mais que ele se esforce, não adianta. Ela diz que não conseguem se entregar totalmente nessa relação porque Alaide está no meio dela. Alaide, indignada, nega, dizendo que não está atrapalhando nada. Alaide tenta fugir do assunto e diz que não dá. Mas Paula insiste e conta que Rafael se abriu com ela e que se eles se amam tanto, que importância tem se são irmãos. Na quitanda, seu Moreira conversa com Lena e fala que isso só pode ser macumba. Lena pergunta se ela já não nasceu assim. Seu Moreira se entristece e diz que ela era boa, noiva de Caio. Lena fala que mãe faz falta. Seu Moreira pede para ela conversar com Nicinha. Ela tenta negar, mas seu Moreira insiste. Na casa de Neiva, Saldanha chora e pede perdão a ela. Neiva, chorando, diz que não vai perdoar e o chama de cachorro. Saldanha tenta falar e Maria do Carmo tenta acalmar a mãe. Mas Neiva, muito magoada, manda Saldanha sair dali. No bar, Lena vê Saldanha bebendo e se preocupa. Ele conta que contou tudo para Neiva. Lena se preocupa e o chama para tomar um chá. Ele nega e diz que já vai embora. Paula então revela que Rafael a ama, não a ela. Alaide, com um sorriso de desdém, diz que isso é bobagem. Paula, com a voz embargada, continua, dizendo que Rafael a ama e que ela sabe disso. Ela explica que ele a ama de verdade e que ela é a mulher da vida dele. Alaide, com a voz carregada de mágoa, diz que não acredita em nada do que Paula está dizendo. Ela afirma que Paula está inventando tudo aquilo para se livrar de Rafael. Paula, com um olhar de súplica, diz que não, que está falando a verdade. Ela explica que Rafael a ama e que ela precisa acreditar nisso. Alaide, com os olhos marejados, diz que não pode, que não consegue acreditar. Paula, com um tom de compreensão, diz que entende a dor de Alaide, mas que ela precisa aceitar a verdade. Ela explica que Rafael a ama e que ela merece ser feliz. Alaide, em lágrimas, diz que não sabe o que fazer. Helena, a mãe de Alaide, entra na sala, visivelmente irritada, perguntando o que é aquilo, colocando aquelas ideias na cabeça de sua filha.
Na casa dos Figueiroa, Adriana fica decepcionada ao descobrir que Laurinha estava mentindo e não havia nenhuma viagem promocional. E conta para Jonas e Caio que o dono da agência disse que ela e Isabel financiaram a viagem para pagar na volta. Jonas afirma que elas pagariam com o dinheiro do cofre. No quarto de hotel, Mariana, com um sorriso no rosto, pergunta a Renato se ele está bem. Ele, com um tom de satisfação, responde que sim. Ele então pergunta se ela está gostando da Suíça. Ela, com um brilho nos olhos, diz que está adorando. Renato, com um tom de cumplicidade, diz que tem um passeio que ele gostaria muito de fazer. Ela, curiosa, pergunta se é mesmo. Ele então pergunta se ela gosta de Charlie Chaplin e explica que ele morava em um lugar pertinho dali, em Vevey, uma aldeiazinha muito bonita, pequena, ao lado de um lago. Ele conta que o velho Carlitos passou seus últimos dias ali, ao lado da mulher, e que é tudo muito quieto, pois ele queria paz, sossego e beleza. Ele descreve o lugar como solitário, como ele era, e lembra que ele morreu em um dia de Natal. Renato pergunta se ela gostaria de conhecer Vevey, de andar pelo lugar onde Chaplin andou, de conhecer seu estúdio, no meio das árvores, no bosque, onde tudo é paz. Um longo sossego longe das coisas chatas como a civilização. Mariana, com um olhar sonhador, diz que o amor está parecendo um sonho. Ela afirma que adora Chaplin, que sempre via fotos dele, da casa dele, em revistas americanas e da ONU. Ela descreve os dois lindos andando juntos, de mãos dadas, pelo bosque. Ela diz que adoraria ir lá e que Renato adivinha todos os seus sonhos, que parece que ele pensa nela o dia todo. Renato, com um sorriso, responde que pensa. Ele afirma que ela vai adorar a aldeiazinha. Na rua, Saldanha espera o ônibus sozinho, em um ponto de ônibus. Sérgio oferece carona ao pai e insiste para ele entrar. Saldanha, com um olhar perdido, questiona o que vai fazer de sua vida agora, repetindo a pergunta com desespero e chorando muito. Na casa de Neiva, ela, com a voz embargada, diz a Maria do Carmo que não perdoa Saldanha, que não pode, que não quer perdoar. Ela o chama de mentiroso, que a enganou daquele jeito. Ela repete que não quer perdoar aquele homem, que está se sentindo usada, traída. Ela não perdoa aquele homem. Ela então questiona por que aquilo acontece com elas, lembrando que seu pai já a enganava e que ela sofreu tanto quando descobriu. Agora é Saldanha. Maria do Carmo tenta dizer que agora é diferente. Neiva, irritada, diz que diferente coisa alguma, que são dois safados, dois egoístas que só pensaram neles, nunca nela. Ela clama a Deus. Ela reflete que ficou de fora da vida de seu pai, e agora vai ficar de fora da vida de Saldanha. Maria do Carmo tenta se justificar, dizendo que foi ela quem expulsou Saldanha dali, e pergunta o que podia fazer. Neiva, com a voz embargada, pergunta se Maria do Carmo pensa que ela não está sofrendo. Ela diz que ficou com o coração partido de ter que mandá-lo embora. Maria do Carmo, então, a abraça, dizendo que a vida dá rasteira na gente, e que a gente tem que saber dar a volta, se levantar de novo. Ela afirma que são fortes. Neiva, com um tom de desabafo, diz que nunca quis nada demais, que só queria ser feliz, mas que é muito difícil. Ela então pensa que Deus está as castigando por alguma coisa muito séria que fizeram. Maria do Carmo nega, dizendo que não fizeram nada, que Deus não seria injusto, e que vão ser felizes, que vão superar tudo aquilo e ainda vão ser felizes. Neiva, com um olhar de desilusão, diz que não acredita em mais nada, que cada dia é um sofrimento a mais. Ela clama a Deus, dizendo que nunca quis riquezas, que nunca quis nada, que só queria ser feliz. Ela repete que só queria ser feliz. Na casa de Lena, ela questiona onde já se viu isso. Alaide tenta explicar que estavam apenas conversando. Helena, porém, a interrompe, dizendo que ouviu muito bem o que Paula disse. Ela afirma que se Paula não se preocupa com Deus nem com pecado, o problema é dela, mas que com Alaide é diferente. Paula tenta se justificar, dizendo que estavam apenas conversando. Helena, com um tom de desprezo, diz que não é boba, e que se Paula não quer mais Rafael, que arrume um jeito de se livrar dele, não jogando-o nos braços de sua filha. Ela acusa Paula de desejar o pior dos pecados para Alaide. Paula, com firmeza, responde que está desejando a felicidade dela e de Rafael. Helena, então, a manda ir embora e não aparecer nunca mais. Alaide, chocada com a atitude da mãe, pede, pelo amor de Deus, que ela nunca foi sem educação. Helena, com um tom protetor, diz que está protegendo a filha, e repete para Paula ir embora. Ela exige que Paula resolva sua vida com Rafael sem colocá-las no meio. Alaide novamente pede, pelo amor de Deus.
Paula, com um olhar de compreensão, diz que entende a mãe de Alaide, mas pede para que ela pense no que disse. Helena imediatamente diz que Alaide não vai pensar coisa nenhuma e que quem devia pensar era Paula, antes de provocar uma situação daquelas dentro de sua casa. Paula, com a voz embargada, diz que não era sua intenção e pede desculpas, retirando-se em seguida. Helena então abraça Alaide, pedindo, pelo amor de Deus, para não escutar a voz da tentação, para não escutar. Ela repete a súplica várias vezes. No quarto do hotel, Renato então recebe uma ligação e, após atender, confirma que está tudo arranjado, que o carro já está alugado e em menos de 1 hora estará lá embaixo, à disposição, no segundo hotel. Ele diz que em pouquíssimo tempo estarão indo para Vevey para se lembrar de Carlitos. Mariana, com um tom de preocupação, pergunta se não é melhor ir amanhã de manhã. Renato, com um sorriso, diz que não, que ela não está morrendo de vontade de conhecer o lugar onde Chaplin viveu. Ela responde que claro que está. Ele então pergunta por que a pressa. Ela, com um tom de hesitação, diz que não sabe, que achava melhor irem amanhã de manhã, com mais calma, e pergunta por que toda aquela correria. Renato, com um tom de entusiasmo, diz que quer tanto que ela aproveite ao máximo sua estada ali na Suíça, que conheça tudo. Ela pergunta se marcou a ida a Vevey tão de repente. Ele então pergunta se ela quer que ele desmarque o carro. Mariana, com um sorriso, diz que não, por favor, que boba que ela é. Ela diz que ele está tão cheio de energia, com tanta vitalidade para satisfazer todos os seus sonhos, e ela, feita uma boba. Ela afirma que não está cansada, que está adorando aquele passeio e que vão a Vevey. Ele diz que tem certeza que ela vai adorar, que ela gosta de coisas bucólicas. Na casa de Franklin, Gilda, com um tom de satisfação, diz que ele não precisa mais se preocupar com Renato, que quando ele voltar, vai morrer de infarto. Ele afirma que o coração dele não vai aguentar quando souber o que a maluca de Dona Armênia está fazendo na sucata. Ele, com um tom de deboche, diz que o idiota queria ser rei da sucata, o rei da crena da banheira do carro, mas caiu do Carmo, sacana. Gilda, com um tom de preocupação, pergunta se ele acha que isso basta com Renato, se isso chega. Ela afirma que a vingança de Franklin tem que ser maior, que ele tem que esquecer essa história da Dona Armênia, que esse café é pequeno. Ela o lembra que Renato usou, que ele limpou a barra dele sujando a de Franklin. Ela diz que é isso que ele faz sempre, que ele o deixou de lado para ficar com o dinheiro da Mariana, e agora o está acusando de tentar assassinar aquela tonta, aquela boba. Ela insiste que os dois sabem que Renato não vale nada, e pede para Franklin não deixar seu sangue esfriar. Ela repete que ele não vale nada e que se ela sofreu como uma louca, se ele se estrepou todo, se a polícia está no pé dele agora por causa dele, ele vai deixar isso barato. Franklin, com um olhar de fúria, diz que barato o que ele não é homem de deixar uma coisa barata. Ele afirma que Renato não vai nem ter tempo de saber o que a maluca da Dona Armênia está fazendo lá na sucata, que ele morre antes. No apartamento de Caio, Adriana, com um tom de desabafo, diz ao professor que podia esperar tudo de qualquer pessoa, menos o que sua mãe fez com ela. Aquela sacanagem e da grossa e mentir assim. Ela afirma que traição de mãe dói. Dói mesmo, dói fundo, dói ali dentro. O professor, com um sorriso malicioso, pergunta onde dói, pedindo para ela mostrar. Adriana, irritada, diz que dói no fundo do peito, no meio do coração mesmo, que é uma coisa que dói. Ela o repreende, perguntando se ele não pode dar uma brecha que já vai logo atacando. Ela brinca que ele estava bom de fazer par com Zezé Macedo no programa de Chico Anísio, que só pensa naquilo. O professor tenta se justificar, dizendo que só estava querendo ajudar. Adriana, então, com um tom de preocupação, diz que se sua mãe foi capaz de pegar uma chave, ir para a Suíça, pegar um dinheiro que não é dela, será que tudo aquilo que Maria do Carmo falou dela no jornal é verdade? O professor a tranquiliza, dizendo que Maria do Carmo é gente boa, que ela não mente. Adriana, então, pergunta se Maria do Carmo falou que ela é apaixonada por Edu, e questiona se isso é verdade. Ela diz que não pode acreditar nisso, que Edu é seu irmão, e que fica arrasada só de pensar. Ela afirma que está na pior. O professor, então, diz que quem está na pior é ele e pergunta por quê. Adriana responde que não é a mãe dele que está o passando para trás. O professor, então, diz que está na pior porque não quer mais ir para a Suíça. Adriana, indignada, diz que ele tem que ir, que imagina. O professor, com um tom de cansaço, diz que está cheio daquela história, que não quer mais saber da história do dinheiro. Adriana, então, o lembra que Mariana está nas mãos de Renato, e pergunta se ele já imaginou o que vai acontecer com Mariana quando Renato chegar lá no cofre e ver que não tem dinheiro nenhum lá dentro. Ela diz que ele vai voltar com o rabo entre as pernas.
O professor, então, diz que nunca vão saber que foram eles que tiraram o dinheiro de lá e puseram no cofre. Adriana pergunta se ele acha que Julian Sorrel conta. O professor nega, dizendo que Julian Sorrel é uma pessoa distintíssima, finíssima, educada, mundial. Ele afirma que devem confiar em Julian Sorrel de olhos fechados. O professor, então, recebe uma ligação. Ele atende e, do outro lado da linha, Renato, com um tom ameaçador, pergunta se é ele mesmo. O professor, assustado, pergunta quem é. Renato, então, diz que ali são 11 horas da noite e lá são 7 horas. O professor, confuso, pergunta como ele sabe. Renato manda deixar de ser idiota e conseguir um voo para lá o mais rápido possível, que ele o quer ali, seu safado. Ele exige que o professor diga onde meteu seus 300 milhões de dólares que tirou do banco. O professor, gaguejando, diz que não sabe do que ele está falando. Renato, com um tom de ironia, diz que ele sabe sim, e sabe muito bem. Ele então, para refrescar a memória do professor, diz que sua irmã está ali com ele. Ele o ameaça, dizendo que se ele abrir a boca com alguém sobre aquele telefonema, ele não responde pela vida de sua irmã. O professor, desesperado, pergunta o que ele vai fazer com Mariana. Renato responde que por enquanto nada, que fica esperando ele chegar. Ele diz que se o dinheiro aparecer ali em suas mãos, gastação, se não. O professor, gaguejando, diz que não dá para ele ir. Renato, com um tom de fúria, diz que não vai discutir se não dá, que não está mandando, que é para ele calar a boca e ir para lá agora. O professor, então, diz que está ali na Suíça, em Genebra, e que o Hotel do Lago está à sua espera. Renato o ameaça novamente, dizendo que se alguém souber daquele telefonema, principalmente aquele motorista insuportável, ele não responde pela vida de sua irmã. O professor, desesperado, pede para ele esperar, que Mariana não tem nada a ver com aquilo, nem ele, que não sabe do que ele está falando. Renato manda ir imediatamente, senão ela morre. Ele diz para não facilitar, que já se encheu daquilo. Ele o ameaça, dizendo que se ele não for, vai receber o corpo de sua irmã de presente. Renato desliga. O professor, chocado, diz que ele descobriu tudo. Adriana pergunta se era Renato. O professor confirma que era, e diz que ele vai matar Mariana. Na mansão dos Figueiroa, Jonas, com um tom de urgência, diz a Adriana que claro que ela vai, que agora a situação chegou ao limite. Adriana, preocupada, pergunta de que jeito. Jonas a tranquiliza, dizendo para deixar com ele, que vai conversar com Maneco, que vai explicar que ela teve que voltar para a Suíça para completar aquele trabalho que teve em sua outra viagem, e que também está com muita saudade de sua mãe. Ele pede para ela deixar com ele, para não se preocupar. Adriana, com um tom de hesitação, diz que não pode ser assim, que Maneco é praticamente seu noivo, e que não pode ficar viajando para lá e para cá com outro homem. Jonas, impaciente, a manda deixar de frescura, que é para salvar a vida de Mariana. Adriana, então, revela que Renato disse que se abrissem a boca para outra pessoa, ele acabava com Mariana. Ela questiona como iriam viajar se não falassem para Jonas. Jonas, então, diz que vai ver se consegue embarcá-los ainda hoje à noite, que vai tentar seus contatos. Na casa de Neiva, Maria do Carmo pergunta a Neiva se ela está melhor. Neiva, com um olhar pensativo, diz que estava pensando em como é a vida. Ela reflete que xingou tanto a cadela da Salomé e olha ela passando por uma situação parecida. Maria do Carmo concorda, dizendo que pensou nisso também. Neiva, então, diz que a gente não pode julgar ninguém, que não se sabe o dia de amanhã. Maria do Carmo, com um tom de hesitação, diz que vai falar uma coisa que é bem capaz de Neiva ficar com raiva dela. Neiva, curiosa, pergunta o que é. Maria do Carmo, então, revela que ficou com pena de Saldanha. Neiva, indignada, pergunta se ela tem pena daquele sem vergonha, que a enganou esse tempo todo. Ela lembra do negócio do nome, depois da história da família, e que ele não tem só mulher, mas filhos e netos. Ela clama a Deus, dizendo que é uma coisa horrível. Neiva, então, reflete que Maria do Carmo sempre dizia que ela sabia muito pouco a respeito da vida dele, e que devia ter escutado Maria do Carmo, devia ter se informado mais a respeito dele. Ela pensa que talvez não estivesse sofrendo como está. Maria do Carmo concorda, dizendo que também teve muita culpa nisso tudo. Neiva, então, diz que Saldanha deve sofrer muito com a mulher daquele jeito. Ela questiona se não é mentira, lembrando que Maria do Carmo, em determinado momento, achou que Saldanha estava inventando aquela história apenas para amolecê-las. Maria do Carmo confirma que pensou nisso, sim, mas depois... Maria do Carmo pensa e pergunta se ela disse que Lena perguntou se ele tinha alguém doente na família. Neiva confirma que perguntou sim. Maria do Carmo, então, questiona se Lena sabe de alguma coisa. Na casa de Lena, ela com um sorriso simpático cumprimenta Saldanha, que entra em seu apartamento.
Ele explica que ela foi tão simpática com ele hoje à tarde que ele teve o atrevimento de passar por ali. Ele diz que precisa conversar com alguém, que precisa porque está muito arrasado. Lena, com um tom de compreensão, diz que entende que deve ter sido muito difícil para ele e que ele nem pode conversar aquilo com seus filhos. Ela o convida a sentar. Ele agradece. Ela o assegura que ele pode desabafar, que ninguém os perturbará. Ele então pergunta sobre a filha dela. Lena responde que ela saiu, foi dar uma voltinha, e que a coitadinha está tão cheia de problemas. Saldanha, com um olhar de tristeza, concorda, dizendo que a vida só dá problemas de presente para a gente. Ele desabafa que estava tão bem com Neiva, que a adora, que ela é tudo o que ele queria. Ele pensava que ela ia entendê-lo, que ia compreender tudo o que está acontecendo em sua vida. Nesse momento Neiva chega, chamando por Lena. Saldanha fica surpreso e Neiva o encara séria. No alojamento, Rafael bebe sozinho. Alaide chega e fala que sabe que não devia ter ido, mas não dá para continuarem do jeito que tá. Na Suíça, Mariana pergunta se não podem deixar para amanhã, mas Renato insiste e fala sobre as belezas da noite ali, convencendo Mariana a ir. Eles saem e se deparam com Laurinha Figueiroa na recepção. Renato fica surpreso e se pergunta o que ela faz ali.